Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 30. Dando continuidade aí ao nosso estudo, que tem já alguns meses que nós estamos nele. Começamos lá no capítulo 1 e agora já estamos no capítulo 30, chegando na metade. Estamos chegando na metade. Jeremias capítulo 30. Todos encontraram? Diz assim: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: escreva num livro todas as palavras que eu lhe falei, porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá. Diz o Senhor: farei com que voltem para a terra que dei aos seus pais, e eles a possuirão. São estas as palavras que o Senhor falou a respeito de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvimos um grito de terror, um grito de medo e não de paz. Perguntem e vejam se um homem pode dar à luz a uma criança. Por que então vejo todos esses homens com as mãos na cintura, como se fossem uma mulher que está dando à luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo dela. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o jugo que está sobre o pescoço de vocês e despedaçarei as correias, e nunca mais estrangeiros irão escravizar este povo, que servirá ao Senhor, seu Deus, e também a Davi, que lhes darei como rei. Portanto, não tenha medo, meu servo Jacó, diz o Senhor, não se atemorize, ó Israel, pois eis que eu o livrarei dessa terra distante e salvarei a sua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem o atemorize, porque eu estou com você para salvá-lo, diz o Senhor. Por isso, destruirei completamente todas as nações por onde o espalhei. A você eu não destruirei completamente, mas castigarei em justa medida, de modo nenhum deixarei você impune. Porque assim diz o Senhor, a sua ferida é incurável, o seu ferimento é grave, não há quem defenda a sua causa, não há remédio nem cura para a sua ferida. Todos os seus amantes se esqueceram de você, já não perguntam por você, porque eu a feri como você fosse um inimigo. O castigo foi cruel por causa da grandeza da sua maldade e da multidão dos seus pecados. Por que você grita por causa da sua ferida? Essa sua dor é incurável. Por causa da grandeza da sua maldade e da multidão dos seus pecados é que eu fiz essas coisas. Por isso, todos os que a devoram serão devorados. Todos os seus inimigos serão levados, cada um deles para o cativeiro. Aqueles que a despojam serão despojados, e entregarei ao saque todos os que a saqueiam, porque restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas, diz o Senhor. Porque chamam você de repudiada, dizendo, é Sião? Ninguém mais pergunta por ela. Assim diz o Senhor, eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó, e me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas, e o palácio será habitado outra vez. De lá sairão ações de graças, e os gritos dos que se alegram. Eu os multiplicarei e não serão diminuídos. Eu os glorificarei e não serão desprezados. Os seus filhos serão como antigamente, e a sua congregação será firmada diante de mim. Castigarei todos os seus opressores. O seu príncipe procederá deles. Do meio deles sairá aquele que há de reinar. Farei com que ele se aproxime, e ele chegará perto de mim, pois quem por si mesmo ousaria aproximar-se de mim, diz o Senhor. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, uma tempestade passou sobre a cabeça dos ímpios. O furor da ira do Senhor não se desviará, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias
vocês entenderão isso. Pai amado, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fala conosco nessa noite, Senhor, peço mais uma vez, pois nós precisamos das palavras que procedem de ti. Não deixe que eu seja um empecilho, que eu seja um obstáculo, ó Deus, para que o teu povo ouça a tua voz, que não seja eu, mas que o Senhor fale apesar de mim, eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Antes desse capítulo, já foram 29 capítulos, marcados principalmente por juízo. Houveram momentos de graça, momentos onde nós podemos perceber a graça de Deus nesses 29 capítulos, mas, finalmente, nós chegamos naquilo que se chama do livro da consolação, que começa aqui no capítulo 30 e vai até o capítulo 33, que é onde Deus agora, já depois que o povo foi levado cativo, onde o seu castigo já está sendo operado, ele agora começa a falar de restauração. Agora que o juízo que ele prometeu e as pessoas não acreditaram, agora que esse juízo aconteceu, Deus agora começa a falar de esperança. O que a gente precisa entender é que o pecado não deixou de ser grave. Aquilo que as pessoas estavam fazendo, a idolatria, o falso culto, a confiança em outros deuses, a confiança nos rituais, tudo isso era muito grave. Mas o que vai demonstrar aqui é a graça de Deus. É como Deus é misericordioso. E uma outra coisa que a gente precisa prestar atenção, e nós vamos ver ao longo da exposição desse capítulo, é que Jeremias não está aqui preocupado em nos dar um cronograma de libertação. Olha, vai acontecer primeiro isso, depois vai acontecer isso, e depois vai acontecer isso. Ele não vai dar datas, ele não vai dar um cronograma. O que ele está aqui oferecendo para esse povo ferido é esperança segura. Porque agora que o povo foi levado cativo, agora que os muros foram destruídos, agora que o templo foi destruído, eles estão pensando, o que será de nós? Nós éramos o povo do Senhor, nós éramos o povo do grande Deus, agora está tudo destruído, quem somos? Qual será o nosso destino? E agora, então, o que Jeremias vem responder é isso, qual é o futuro? Qual é o futuro de Israel? Como eu disse, não com um cronograma, mas como quem olha para a distância e enxerga lá no fundo uma cordilheira de montanhas. Eu já falei isso para vocês, já usei essa analogia, né? Jeremias está olhando lá no futuro e vendo um grande futuro para Israel. Só que nós vamos ver que esse futuro não está em ordem cronológica, mas, como eu disse, a vontade de Jeremias aqui não é responder quando as coisas vão acontecer. Ele não está querendo trazer datas, ele está querendo responder para aquele povo que quer saber qual é o seu futuro. E ele vai dizer, o seu futuro é um futuro com o Senhor. O Senhor não te abandonou. O Senhor não deixou vocês de lado. Ele está lidando com vocês, mas Ele não os abandonou. O seu futuro é com Ele. O seu futuro é caminhando com Ele. Então agora o texto vai começar a nos mostrar essa preocupação. E Deus então começa dizendo para Jeremias escrever essas palavras, né? Verso 1, palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: escreva num livro todas as palavras que eu lhe dei. Ele está querendo que essas palavras sejam registradas, para que ninguém pense que foi um momento emocional, ninguém pense que foi uma coisa passageira, mas é algo para ficar registrado para as gerações seguintes, que vai trazer fé, que vai sustentar uma fé numa espera que é longa. Vocês se lembram que o exílio vai durar 70 anos.
e até a restauração da terra, e até a vinda do Messias, que é Jesus, até a consumação de todas as coisas, tem muita coisa. Você vai ver que essa profecia de Jeremias não está falando apenas da restauração deles como nação, mas traz promessas que só seriam cumpridas séculos e séculos depois. Então, quando ele manda escrever, ele está dizendo, olha, eu quero que isso fique registrado para as gerações futuras. Eu quero que essas palavras, que essa esperança, que é uma esperança de longa espera, ela fique registrada para todas as gerações que vêm depois dessa. Então, a primeira coisa que o povo precisa saber é que o exílio não é o fim da história. Deus está dizendo, olha, eu restaurarei, verso 3, porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, de Israel e de Judá, diz o Senhor, farei com que voltem para a terra que dei a seus pais, e eles a possuirão. Então, a disciplina que Deus está dando ao povo, essa correção, esse castigo que Deus está dando ao povo, não é uma rejeição. Ele não está dizendo, olha, não quero mais vocês como meu povo, não quero mais vocês como meu filho. Não, ele está punindo porque ama, ele está punindo porque precisa, mas ele está dizendo, olha, nosso relacionamento permanece. Então ele vai falar da restauração, e a partir daí, você vai ver que nós vamos ler que Jeremias vai falar de retorno, de cura, de alegria, de reinado de Davi, paz. Como eu disse, ele não está sendo cronológico. Vamos ver por partes, né? Versos 4 a 7. São estas as palavras que o Senhor falou a respeito de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor, ouvimos um grito de terror, um grito de medo e não de paz. Perguntem e vejam se um homem pode dar à luz a uma criança. Por que então vejo todos esses homens com as mãos na cintura, como se fosse uma mulher que está dando à luz? E por que tornaram-se pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo dela. Veja, o que Jeremias está nos dizendo aqui é que o sofrimento é real. A dor é intensa, não é algo fingido, é uma angústia como nenhuma que jamais foi vista antes. Mas ele está comparando essa dor e essa angústia com o quê? As dores do parto. As dores do parto não é dor de quem está morrendo. Dor de parto não é dor de quem está partindo. O que Deus está dizendo para o povo é que essa dor que eles estão sentindo agora é uma dor que gera esperança para o futuro, porque as mulheres, quando estão em dores de parto, embora estejam sofrendo, embora a angústia seja real, a expectativa é de algo maravilhoso, de algo bom, está nascendo algo novo, está nascendo algo maravilhoso. O que Deus está dizendo aqui é que em meio a essa dor, no meio dessa disciplina, Deus está preparando um futuro para eles, Deus está preparando algo novo para eles. Então, embora sejam dores reais, Deus está dizendo, são dores como dores de parto. Eu estou preparando algo para vocês. Então, para essa primeira audiência, para esse povo que está lá no exílio, que acabou de ver a cidade sendo destruída, que acabou de ser levado cativo, eles estão ouvindo, olha, o exílio não é a falha das minhas promessas. O exílio não é o fracasso de Deus, mas é o meio pelo qual Deus está disciplinando o povo para que eles tenham um outro futuro. Então, é uma visão de esperança em meio à dor. Quando Deus compara as dores que eles estão sentindo com as dores do parto, Deus está dizendo para eles, aguardem algo bom que está vindo. Passem por essas dores, mas tenham no seu coração uma boa esperança, uma boa expectativa, porque eu estou preparando algo para vocês. Então, ele vai falar de algo que nós esperamos até hoje, né? Verso 8.
Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o jugo que está sobre o pescoço de vocês e despedaçarei as correias, e nunca mais estrangeiros irão escravizar esse povo, que servirá ao Senhor seu Deus e também a Davi, que lhes darei como rei. Lembra que eu falei no começo, já falei em outros momentos, os profetas, eles não tinham total clareza de como as profecias iriam se cumprir. Então, na visão deles, o dia do Senhor era um dia só. É como se Deus viesse num dia e ele já punisse os maus, já fizesse o perdão dos pecados e já vivesse a eternidade com perfeição, naquele único dia. Nós já sabemos que o dia do Senhor, houve o dia em que o Senhor encarnou, viveu, morreu, e nós aguardamos o dia em que ele voltará para buscar. Então, há um espaço de tempo que acontece entre esses cumprimentos. Não quer dizer que a promessa não se cumpriu, mas é porque ela ainda está se cumprindo. Então, veja, essa primeira promessa é uma promessa imediata. Eu quebrarei o jugo que está sobre o pescoço de vocês e despedaçarei a correia. Não sei se você se lembra da mensagem, da penúltima mensagem antes dessa, quando Deus mandou Jeremias colocar jugos sobre o seu pescoço, dizendo, olha, vai lá e diz para as nações, diz para o rei de Judá, e diz para as nações que esse jugo é o jugo de Nabucodonosor, e que todos vocês vão se submeter ao jugo de Nabucodonosor, porque eu estou mandando. Deus disse, eu estou mandando que Nabucodonosor pegue vocês e oprima vocês. E ele alertou, quem não se submeter ao jugo de Nabucodonosor, vai morrer. Se vocês querem viver, se submetam ao jugo de Nabucodonosor. Então aqui agora ele está dizendo que esse jugo que foi colocado sobre eles, ou seja, o fato deles estarem sendo dominados por uma outra nação, Deus vai quebrar esse jugo. E eles voltariam para a terra deles. Só que aqui tem uma promessa que não se cumpriu ainda. E nunca mais estrangeiros irão escravizar esse povo. Israel se tornou escravo de outras nações em outro momento. No verso 9 tem outra promessa que ainda não se cumpriu, que servirá ao Senhor seu Deus e também a quem? A Davi, que lhes darei como rei. Então, essa promessa para eles é a promessa do Messias. O Messias já veio. Nós conhecemos o Messias, nós vimos o Senhor Jesus. Essa promessa se cumpriu quando Jesus veio à terra, mas ainda não se cumpriu plenamente também. Por quê? Porque Jesus, embora esteja reinando e seja Senhor, ele ainda não destruiu todos os inimigos que estão debaixo dos seus pés. Então, o reino pleno do Davi que está sendo prometido aqui, o reino completo e estabelecido, ainda também não foi visto, nem por eles que estão lendo essa carta logo no início, quanto nós. Então, perceba que as profecias que aqui estão, elas estão na visão do profeta, como se fosse acontecer de uma única vez. Mas nós temos profecias que se cumpriram naquele tempo, nós temos profecias que já se cumpriram com o nascimento de Jesus, e nós temos profecias que irão se cumprir com a volta de Jesus. Nessa profecia aqui está tudo misturado, porque na visão do profeta, ele não tinha clareza de que haveria espaços de tempo entre esses cumprimentos. Está sendo claro isso? Então, agora ele continua, verso 10, portanto, não tenha medo, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem se atemorize, ó Israel, pois eis que eu o livrarei dessa terra distante e salvarei a sua descendência do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem o atemorize, porque eu sou com você para salvá-lo, diz o Senhor. Por isso destruirei completamente todas as nações por onde o espalhei. A você eu não destruirei completamente, mas castigarei em justa medida. De modo nenhum deixarei você impune. Então veja, Deus está prometendo que eles voltariam do exílio. Um exílio que dura 70 anos, muitas pessoas que estão ouvindo essa profecia iriam morrer em Babilônia. Então,
as profecias não eram para todos os que estavam ouvindo, porque muitos iriam envelhecer, muitos já estavam indo com idade avançada para a Babilônia. Então, quando Deus diz que, olha, eu vou levá-los de volta, essa promessa não é para todos, alguns morreriam lá. Alguns pela idade, outros por outras razões, mas é uma promessa que se cumpre quando Deus traz o povo de volta do exílio. Mas ele ainda não tinha destruído todas as nações. Então, são visões, como eu disse, estão misturadas. Mas o que é importante aqui é que Deus diz: não destruirei você completamente. Vou castigá-los em justa medida, mas de modo nenhum deixarei vocês impunes. Deus dá esse castigo, Deus dá essa punição, e demonstra que está sendo misericordioso, porque, mais uma vez, Deus seria completamente justo se tivesse destruído Israel completamente. Mas Ele não faz isso por conta das suas promessas. Ele fez promessas a Adão, Ele fez promessas a Noé, Ele fez promessas a Abraão, Ele fez promessas a Davi. Essas promessas precisam se cumprir. Então Deus está mantendo esse povo, Deus sustenta esse povo por conta da sua fidelidade. Lembram-se quando no deserto Moisés estava lá no alto pegando as tábuas da lei e o povo lá embaixo construiu um bezerro de ouro? Vocês lembram dessa história? E Deus lá em cima falou para Moisés: Moisés, vamos fazer o seguinte, eu mato todo mundo lá embaixo e de você eu faço uma outra nação. Deus poderia ter feito isso, porque estaria sendo fiel às suas promessas, porque daria uma descendência a Moisés, e as promessas que ele fez a Abraão se cumpririam, a Adão se cumpririam. Ele falou: olha só, eu mato todo mundo lá embaixo e continuo contigo. Aí Moisés intercede. Moisés fala: não, Senhor, o que as outras nações vão dizer? O que as outras nações vão falar? Vão dizer que o Senhor tirou a gente do Egito só para nos matar do deserto. Então Moisés foi um tipo de Cristo, porque intercedeu pelo povo. Então percebam que Deus não destrói os pecadores, mesmo sendo os pecadores do seu povo, não é por causa que eles se tornam melhores, não é porque o povo se torna mais obediente. O povo é assim desde quando saiu do Egito. Mas Deus está sendo fiel às suas promessas. Deus está sendo fiel à sua palavra. Quem é infiel é o povo, mas Deus está cumprindo as suas promessas, embora tenha castigado esse povo na justa medida. E aqui então vem o centro do texto, a partir do verso 12 até o verso 15. Porque assim diz o Senhor: a sua ferida é incurável, o seu ferimento é grave, não há quem defenda a sua causa, não há remédio nem cura para a sua ferida. Todos os seus amantes se esqueceram de você, já não perguntam por você, porque eu a feri como se você fosse um inimigo. O castigo foi cruel, por causa da grandeza da sua maldade e da multidão dos seus pecados. Por que você grita por causa da sua ferida? Essa sua dor é incurável. Por causa da grandeza da sua maldade e da multidão dos seus pecados é que fiz estas coisas. Vejam, Deus não suaviza o diagnóstico. Deus está dizendo: olha, não tem remendo possível, não tem curativo, não tem nenhuma medicação, não tem nada que possa curar você. Por quê? Por causa da grandeza da tua iniquidade, por causa da grandeza do teu mal. Não dá para a gente olhar para esse texto e imaginar que esse povo vai encontrar o favor de Deus porque se tornou um povo melhor. Esse povo tem uma ferida incurável, tem uma doença incurável que é o pecado. Eles não deixam de pecar. Deus pune, Deus avisa, Deus envia profetas, Deus faz e acontece com a sua misericórdia, mas o povo continua caindo. Por quê? Porque eles estão espiritualmente falidos. Eles não conseguem, eles não têm como. Então Deus promete restauração.
O povo não é capaz de curar a si mesmo. O povo não é capaz de melhorar. O povo não é capaz de se aperfeiçoar. Então é necessário que Deus restaure o povo. É necessário que Deus faça algo. E é aqui que a gente começa já a ver a luz do Evangelho brilhando no próprio Antigo Testamento. É assim que o Evangelho se manifesta aqui no Antigo Testamento. É Deus declarando para o povo que eles têm uma doença incurável e que ainda assim Ele vai curá-lo, que ainda assim Ele vai restaurar. Isso diz respeito a nós também. Versos 16 e 17. Por isso, todos os que a devoram serão devorados, e todos os seus inimigos serão levados, cada um deles para o cativeiro. Aqueles que a despojam serão despojados, e entregarei ao saque todos os que a saqueiam, porque restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas, diz o Senhor. Porque chamaram você de repudiada, dizendo: és Sião, ninguém mais pergunta por ela. Na hora que eles estavam com a sua ferida incurável, na hora que os povos ao redor achavam que Israel iria desaparecer, que Israel não tinha mais jeito, não tinha mais ninguém preocupado com Israel, Deus diz: eu restaurarei a sua saúde. Percebam aqui que não há nenhuma mudança no comportamento de Israel. Não há nenhum arrependimento declarado, não há nenhuma comoção. O povo não instituiu um jejum, eles não vestiram pano de saco, eles não jogaram cinza sobre as suas cabeças, eles não estão num clamor nacional por perdão, nada disso. Mas Deus, ainda assim, está declarando: eu te restaurarei a saúde. É uma decisão de Deus. E agir com graça. Ele escolheu agir com graça. A restauração de Israel não é uma recompensa pela obediência. Deus não vai levá-los de volta para a terra prometida, porque eles se tornaram um povo melhor. Não, Deus vai fazer isso porque Ele tem graça, Ele é gracioso, Ele é misericordioso. Então, a restauração não é recompensa pela obediência. O que Deus espera é que o povo obedeça por causa da restauração, por causa daquilo que Ele vai fazer. Deus não espera a nossa obediência para fazer algo. Deus age na nossa vida e a partir daí Ele espera a nossa obediência. Essa é a lógica do Evangelho. A ferida incurável que está aqui em Jeremias 30, aponta para a ferida incurável do pecado que está no nosso coração. Nós não somos melhores do que o povo de Israel. Nós temos essa tentação de todas as vezes que lemos o Antigo Testamento, nós somos tentados a achar que somos melhores do que eles. Ah, mas se eu tivesse visto o mar vermelho se abrindo. Ah, mas se eu tivesse visto o maná descer do céu. Ah, mas se eu tivesse visto Moisés ferir a rocha e sair água da rocha. Ah, eu seria um crentão. Seria nada. Seria nada. Nós seríamos exatamente iguais e faríamos as mesmas coisas. Nós não somos melhores do que eles. É fácil para nós dizermos isso. Agora, vamos analisar a nossa própria vida e ver quantas e quantas e quantas vezes nós agimos como se Deus não existisse. Nós olhamos para a situação da nossa vida e pensamos: não tem jeito. E em vez de nós nos voltarmos para o Senhor, nós corremos atrás de qualquer solução que a gente tenha, seja um empréstimo no banco, seja uma ajuda de um amigo, seja chamar alguém que nem é crente para nos socorrer, mas nós agimos também sem fé. Para solucionar os nossos problemas, várias e várias vezes, nós agimos como qualquer ímpio age. Não estou falando de agir desonestamente, não estou falando de roubar, não estou falando de ser corrupto, eu estou dizendo que nós agimos como qualquer cidadão de bem, que nem confia em Deus. Vamos procurar os mecanismos que esse mundo tem para nos socorrer. Nada mais é do que o que eles faziam. Eles não queriam depender do maná, eles queriam ter uma garantia.
Vai que Deus não bota o maná para cair amanhã. Eles querem uma garantia. Nós também. Nós não confiaríamos que o maná ia cair todo dia. A gente ia ficar com medo. A verdade é, nós não queremos depender de Deus. A gente quer ter uma garantia. A gente quer uma poupancinha, a gente quer um emprego melhor, a gente quer uma nova renda, a gente quer um monte de garantias que todo mundo quer. De novo, não estou falando de coisas ilegais. Eu só estou dizendo que o nosso coração é igualzinho ao coração de qualquer descrente que vive nesse mundo. A gente quer as mesmas garantias, a gente quer as mesmas coisas, nós temos os mesmos objetivos, os mesmos propósitos. Então, se nós estivéssemos lá naquela sociedade, se nós estivéssemos lá naquela cultura, nós seríamos iguaizinhos a eles. Por quê? Porque hoje nós somos iguaizinhos a todo mundo que está ao nosso redor. Tirando o fato de que no domingo a gente vem para a igreja, tirando o fato que na quarta-feira a gente vem para a igreja, o resto da semana, normalmente, nós estamos vivendo igualzinho a todo mundo. Então, meus irmãos, o pecado é uma ferida que está em toda a humanidade. A sentença que Deus dá para Israel aqui, de uma ferida incurável, é uma sentença que abrange todos nós. Eu e você temos uma ferida que é incurável, que é o pecado que entrou lá no Éden e se passou de geração a geração e chegou até nós. Nós não temos condições de nos curar dessa enfermidade. O pecado colocou a gente numa situação que a gente não consegue resolver. Nós temos uma incapacidade espiritual. Se Deus não intervir na nossa vida, nós somos escravos do pecado. É assim que a Bíblia nos descreve: escravos do pecado, incapazes de nos libertar. Nós somos culpados de cada uma das más ações que nós temos, e somos incapazes de pagar sem ser com a vida, porque a palavra diz o quê? O salário do pecado é a morte, a alma que pecar, essa morrerá. Então não tem sobrevivência para nós. Outra coisa, estamos separados de Deus por causa do pecado. Nós não temos como solucionar isso. Por isso, que esse rei que é prometido aqui, no verso 9, ele diz que servirá ao Senhor seu Deus e também a Davi, que lhes darei como rei. Esse rei que foi prometido aqui, esse rei veio, mas não veio como o rei que eles esperavam. Ele veio inaugurar um reino espiritual. E para inaugurar esse reino, ele precisa libertar o seu povo. Da mesma forma que Israel aqui precisava ser libertado de Babilônia, Jesus veio fazer uma libertação que não era de nação nenhuma, uma libertação de nós que não éramos escravos de nenhuma nação, nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos do império das trevas. Então Jesus vem, ele assume a ferida que não era dele, ele paga aquilo que nós não podíamos pagar, ele sofre um juízo que era meu e que era seu, ele recebe um castigo que era nosso, e ele realiza a restauração que eu e você não podíamos fazer. E nós não estávamos pedindo por isso, nós não estávamos clamando por isso, nós não estávamos pedindo perdão a Deus, não, ele veio e fez. E a partir da ação dele, é que ele começa a nos convencer. Arrependam-se e creiam, porque é chegado o reino de Deus. Ele age primeiro. Então, na cruz, Deus não está respondendo à nossa obediência. Na cruz, Deus está agindo para gerar obediência em nós. Ele está trabalhando para perdoar os nossos pecados, Ele está trabalhando para nos dar um novo coração, Ele está trabalhando para nos tornar novas criaturas, para que nós possamos obedecê-lo. Ele está nos restaurando. Essa restauração que é prometida aqui por Jeremias, ela vai se completar na obra de Cristo, que é uma restauração não nacional, não é uma restauração de uma nação, de um país, é a restauração de um povo.
não é a libertação de um império humano, é a libertação do império das trevas, da escravidão do pecado. É isso que ele está fazendo. Jeremias 30 está nos anunciando que Deus cura primeiro e transforma depois. Deus restaura e santifica depois. Santificação é um processo para salvos. Não dá para nós exigirmos que o mundo seja santo, porque o mundo não foi salvo. O mundo não recebeu um novo coração. Agora veja que essa salvação, essa restauração, ultrapassa gerações. Versos 18 ao 22. Assim diz o Senhor: eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó e me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre um montão de ruínas e o palácio será habitado outra vez. De lá sairão ações de graça e os gritos dos que se alegram. Eu os multiplicarei e não serão diminuídos. Eu os glorificarei e não serão desprezados. Os seus filhos serão como antigamente e a sua congregação será firmada diante de mim. Castigarei todos os seus opressores. O seu príncipe procederá deles. Do meio deles sairá aquele que há de reinar. Farei com que ele se aproxime, ele chegará perto de mim. Pois quem por si mesmo ousaria aproximar-se de mim, diz o Senhor. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Deus está prometendo reconstrução. Deus está prometendo alegria, está prometendo renovação da aliança, mas muitos dos que ouviram essas promessas morreriam lá no exílio. Eu e você talvez vamos morrer sem ver Jesus voltar. Quantos e quantos irmãos nossos morreram aguardando a volta de Jesus? Mas o fato deles não terem visto a volta de Jesus não quer dizer que a promessa falhou. Simplesmente quer dizer que o tempo do cumprimento da promessa não chegou. Da mesma forma que homens e mulheres morreriam lá em Babilônia, aguardando a promessa, nós também estamos aguardando uma promessa que nós não sabemos se vamos ver ela ser cumprida. Talvez nós estejamos na outra ponta, quando Jesus vier, nós estaremos lá junto com Ele, para vir buscar a igreja. Mas, isso não quer dizer que a promessa falhou. A fé bíblica vive à luz de promessas maiores do que a nossa vida. O nosso tempo de vida não é suficiente para medir o cumprimento das promessas de um Deus eterno. Então, nós continuamos confiando. Jeremias está vendo aqui nessas profecias o retorno do exílio. E isso aconteceu. Mas ele também está vendo a vinda do rei. Esse rei já veio, mas ainda aguardamos que ele venha de novo. Então, ele viu a vinda do rei, mas ele não sabia exatamente como seria. Ele viu a formação da igreja, a formação de um novo povo. Ele viu a nova criação, onde não haveria mais domínio, onde não haveria mais nenhuma outra nação estrangeira dominando. Ele viu todas as etapas que já passaram e aquelas que ainda virão. Essas promessas também são para nós, porque nós estamos aguardando a volta do rei, nós estamos aguardando a vinda do seu reino completamente consumado, onde não haverá mais opressão, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima. Então, a mesma expectativa que eles tinham, nós temos. A diferença é que nós já vimos algumas dessas promessas serem cumpridas, mas da mesma forma que eles aguardavam, nós também estamos aguardando. De novo, Jeremias não quer dar aqui um cronograma. Jeremias não está aqui dizendo, fica calmo que daqui a pouco vai resolver. Ele não está dizendo, fica calmo porque daqui a pouco vai resolver. Ele está dizendo, confia em Deus, porque Ele vai cumprir todas as suas promessas no tempo certo. Tudo aquilo que Ele disse que faria, Ele vai fazer. Quer você esteja vivo para ver ou não. Ainda assim, Ele continua fiel. Ele está nos dando uma esperança baseada em coisas concretas. A nossa fé, ela não é baseada em achismos. A nossa fé é baseada em promessas que Deus fez explicitamente na sua palavra. E cuidado quando alguém falar de promessas para você.
Não existem promessas para o Guilherme aqui. Existem promessas para o povo de Deus. Deus não me prometeu um emprego, Deus não me prometeu uma vida assim ou assada, Deus não me prometeu nada pessoalmente. Nas Escrituras não há promessas individuais. Quando falamos, confie nas promessas de Deus, eu não estou falando daquilo que um dia alguém lá atrás virou, se levantou e disse, eis que te digo que vai acontecer tal coisa. Não é isso. As promessas que Deus faz aqui são promessas para o seu povo. Ele está nos livrando do pecado, Ele venceu a morte, Ele está nos conduzindo para a vida eterna na Nova Jerusalém, onde não teremos mais o pecado, Ele vai nos dar um corpo glorificado, nós viveremos para sempre com Ele, numa vida completamente diferente do que é essa. Essas são as promessas do Senhor. E não tem como ser melhor do que isso, meu irmão e minha irmã. Não tem promessa que tenham te dito nesse mundo que seja melhor do que isso. Eis que te digo, Guilherme, que você vai ter uma casa assim, assado. Eis que te digo, Guilherme, que você vai ter um carro assim, assim, assado. Não preciso. E você também não. O que nós precisamos é ir para a Nova Jerusalém. É essa garantia que Ele nos deu. Um carro pode ser roubado, uma casa pode ser inundada, e vai passar. Mas as promessas que Deus fez para nós foi de coisas que não passarão. Essas são as promessas do Senhor. Então, finalizando, algumas aplicações dessa mensagem. Primeiro, não confie na sua melhora espiritual para se relacionar com Deus. É o seu relacionamento com Deus que vai fazer com que você amadureça espiritualmente. Ah, não, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar. Isso é orgulho. Ah, eu só vou ficar firme mesmo quando eu largar tal coisa ou quando eu parar de fazer tal. Meu irmão, nós não temos capacidade de nos livrar dos nossos pecados. O que a gente tem que fazer é correr para Deus e falar: Senhor, me livra, Senhor, me salva, Senhor, me cura. É correndo para Ele, é na direção dEle, é Ele que vai vencer os nossos pecados. Então nós temos que correr para Ele. Não fique orgulhoso, querendo se aperfeiçoar, querendo se remendar para poder ter um relacionamento com Deus. Não, Deus está chamando homens e mulheres pecadores para ter um relacionamento com Ele. Ele conhece o nosso coração, Ele sabe exatamente quem Ele comprou quando foi para a cruz. Então se volte para Ele, confie na graça, porque é Ele que nos restaura. Segundo, a cruz prova que Deus age quando a situação é impossível. Se fosse possível vivermos uma vida sem pecado, Jesus não teria vindo. Seria absurdo. Jesus veio porque é impossível, porque nós não tínhamos condição. Então pare de lutar com as próprias forças. Descanse na obra da cruz. Terceiro, a nossa obediência é produto da salvação, não o contrário. Quando Deus nos salva, nós podemos obedecê-lo. Não existe ninguém que será salvo pela sua obediência, porque é impossível obedecer a Deus se Ele primeiro não trocar o nosso coração, nos transformar numa nova criatura, se Ele não nos restaurar. Então, salvação não é resultado de obediência, é o contrário. Todo aquele que é salvo está habilitado para obedecer. Então, não tente conquistar prêmios de Deus, não tente conquistar resultados pela sua obediência. A sua obediência é resultado de você olhar:
Esse Deus fez coisas maravilhosas para mim. Esse Deus me deu aquilo que eu não mereço. Esse Deus me perdoou de pecados impossíveis de serem perdoados. Esse Deus fez por mim aquilo que Ele não precisava fazer. Ele me deu vida eterna, podendo me matar. E por isso eu quero obedecê-lo, pelo que Ele fez. Quarta coisa, as dores que você sente hoje podem ser dores de parto. Pode ser que Deus esteja preparando você para algo e não tenha abandonado você. Você pode estar passando por dores hoje, achando que Deus te abandonou, mas pode ser que Deus esteja preparando você para ser usado por Ele em algo que você ainda não faz ideia. Mas não existe preparo melhor do que a dor. A gente pode ler vários livros de teologia, a gente pode assistir várias pregações, a gente pode ver um monte de coisas, tudo isso é maravilhoso. Eu gosto de ver pregação, eu gosto de ler livro, mas na hora que o calo aperta, na hora que Deus vem e nos espreme, a gente aprende coisas que não vai ver em livro, que não vai ver em pregação. Então esteja disposto a passar pelos sofrimentos, porque ali a gente aprende. Dores de parto. E por fim, a nossa esperança não está em entender o processo, mas em confiar no Deus que está no controle do processo. Várias e várias vezes, meus irmãos, nós vamos passar por situação na nossa vida que nós não fazemos ideia do porquê. E vamos continuar sem saber. Eu sempre digo isso, às vezes as pessoas querem que eu diga, não, fica tranquilo, porque no final você vai entender o que aconteceu. Eu não posso dizer isso para você, sabe por quê? Porque Jó continuou sem saber o que estava acontecendo. Deus não veio explicar nada para Jó. Eu sempre dou esse exemplo, você já deve estar cansado de ouvir eu dar esse exemplo. Mas quando Jó estava lá na sua angústia, os amigos ali dizendo que ele estava em pecado, e quando Deus veio, Deus não veio falando, calma Jó, é só um negócio que eu fiz aqui com Satanás, mas já estou resolvendo já, fica tranquilo. Ele não fala isso. Ele chega para Jó, ele vem com os 2 pés no peito de Jó e fala, onde você estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra? Jó deve ter pensado, cara, você estava ruim com os amigos, com Deus ficou pior. Onde você estava quando eu criei o crocodilo, ou na sua versão pode estar o outro bicho lá, o hipopótamo? Deus não deu satisfação alguma para Jó. E o que Jó disse no final? Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Mesmo que a gente não entenda o processo, mesmo que a gente nunca saiba por que entrou na dor, aproveite esse momento para se aproximar do seu Criador. É um momento especial, onde nós vamos aprender coisas que não aprenderíamos em livros, não aprenderíamos em pregações, não aprenderíamos com ninguém nos falando. Deus está, Ele mesmo, nos ensinando coisas preciosas. Então confie naquele que está na direção do processo, mesmo que você não entenda nada do processo. Amém? Vamos ficar de pé. Meu Deus, meu Deus. Ai, Senhor, obrigado. Esse povo estava punido. Esse povo estava conquistado. Esse povo estava prisioneiro. E o Senhor deu palavras de restauração a eles. E falou de um futuro
que eles ainda não viram se consumar. Um futuro que nós também não vimos ainda completamente, embora tenhamos visto mais do que eles viram, embora o nosso conhecimento hoje seja além do conhecimento que eles tinham. Tanto nós quanto eles estamos aguardando a consumação de todas as coisas, Senhor. Estamos aguardando o grande dia em que teu filho virá buscar a sua igreja. Estamos aguardando o dia em que esse corpo de pecado será destruído e nós receberemos um corpo glorificado. Estamos aguardando o dia, Senhor, em que não haverá pecado, não haverá morte, não haverá enfermidade, não haverá lágrimas. Estamos aguardando o dia em que veremos o Senhor face a face. Sustenta-nos, Senhor. Sustenta-nos. Que a nossa fé não se abale. E mesmo que nós passemos por essa vida sem ver essas consumações, nós cremos, ó Deus, que se passarmos pela morte nesse mundo, estaremos diante do Cordeiro, clamando e adorando, aguardando o dia em que Ele virá também e consumará todas as coisas. Aumenta a nossa fé, Senhor. Sustenta o nosso coração em meio às lutas. Dá-nos confiança, Senhor, para passarmos pelos processos. E obrigado por curar a nossa ferida incurável na cruz. Agora, Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares. Grava essa palavra no nosso coração, que ela nos faça bem. E que amanhã o Teu Espírito nos lembre e nos leve a meditar nela, para a honra e para a glória do Teu nome. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado e até a próxima.